Nós teremos agora a sessão Mitigando Riscos com Eficiência Real no Supply Chain e aplicada à gestão de serviços e terceiros. Teremos agora a apresentação do Rodrigo Faustini, cofundador e CEO da WeHandle. Gostaria de convidá-lo ao palco, ele vai apresentar e no final teremos um tempo para perguntas. Seja bem-vindo, Rodrigo, e o palco é todo Obrigado, seu. Xará. Bom dia, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Boa tarde já. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo ouve bem? Boa, legal. Boa, gente. Queria começar fazendo uma pergunta aqui. Primeiro quem terceiriza a parte da sua mão de obra aí na sua operação? Só 2, caramba. Eu acho que isso não é verdade. Eu vou mostrar para vocês que talvez não seja verdade isso. Acho que tem muito mais gente aqui terceirizando parte da sua mão de obra no seu dia a dia ali. E eu vou mostrar isso para vocês. Só falar um pouco aqui da nossa agenda, tá? Então a gente fez questão de trazer aqui um conteúdo que tivesse bastante profundidade, a gente pudesse trazer um pouco da realidade e o cenário muito real daquilo que acontece na nossa cadeia logística em relação aos processos de terceirização. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente queria trazer aqui. Então, a gente vai trazer bastante números para a gente poder entender a realidade disso, entender o que são os desafios, quais são os benefícios desse processo de terceirização e como existe uma metodologia, um jeito novo da gente poder resolver esse processo de terceirização hoje que, apesar de só uma pessoa ter erguido a mão aqui, com certeza tem muito mais gente que terceiriza parte da sua mão de obra. Mas, vamos lá. Começando, eu só queria deixar assim, né? O que significa esse processo de terceirização, principalmente dentro dessa cadeia logística de forma geral, dentro de todas as operações. Eu acho que desde que a gente olhe, não importa se a gente está olhando aqui para a indústria de transformação, se a gente está olhando para o serviço propriamente dito, se a gente está olhando para as indústrias de base, sempre existe um nível de terceirização acontecendo. E qual é a realidade da cadeia logística? Bom, a cadeia logística, só para a gente ter uma ideia e começar a entender como ela se comporta, a cadeia logística ela tem mais de 2 milhões de pessoas atuando na cadeia logística hoje dentro do Brasil. Então, quando a gente pega a realidade nacional, hoje tem mais de 2 milhões de pessoas trabalhando dentro dessa cadeia. E aqui dados, e aqui eu vou trazer sempre as fontes, tá, gente? Aqui dados da própria Ilus. E aqui eu estou falando em torno de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 pessoas trabalhando dentro da cadeia logística. E seja direto ou indiretamente. E o que é mais interessante é que apenas 12% de todos esses 2 milhões de pessoas são contratados diretos. Todos os outros 88% são contratados indiretos através de um processo de terceirização. Então, por isso que quando eu perguntei aqui quem faz terceirização da sua mão de obra e poucos levantaram a mão, poderia dizer para vocês claramente que cara, muitos terceirizam, e aqui eu estou falando que pelo menos 88% de toda a mão de obra ela é terceirizada dentro da cadeia, dentro de supply chain. E olhando ainda para esse cenário, né, aqui uma pesquisa feita pela Aslog, né, a Associação Brasileira de Logística, mostra que 78% das empresas brasileiras terceirizam o processo específico da cadeia logística dele. Rodrigo, muita gente terceiriza. Quais são os benefícios? O que isso tem de bom? Quais são os desafios? É um pouco do que a gente vai falar daqui para frente. Olhando ainda para esse cenário, a gente ainda percebe, e aí um estudo também feito pela ABOL aqui, né, que também está aqui junto com a gente hoje, mostra que essa cadeia logística em número de terceirização, ela cresce cerca de 10% ao ano. Esse é o número de terceirizados que cresce dentro da cadeia logística. Só para tentar transformar isso numa realidade assim bem fácil da gente perceber, é como se a gente estivesse dizendo assim que em 8 anos a gente dobrou o número de pessoas que são terceirizados dentro dessa cadeia. Ou seja, nós estamos falando que se hoje a nossa cadeia logística tem em torno de 2 milhões de pessoas e 88% dessa cadeia são de terceirizados, significa que mais ou menos 1 milhão e 600 ou 1 milhão e 800 mil pessoas são terceirizadas. Daqui há 8 anos, esse número deve ser na casa de 3 milhões e 600 mil pessoas, dado o nível de crescimento que a gente tem hoje. Tá? Ou seja, esse é um número que só cresce. E dado até algumas políticas que a gente vem observando, bom, dado mudança das políticas fiscais que nós vamos ter daqui para frente, isso deve ser ainda mais ampliado ao longo desse caminho. Tá? Bom, avançando um pouco mais, eu tentei estratificar aqui para a gente tentar entender e separar dentro da cadeia logística como que a gente enxerga isso. Então, quando a gente olha para
transporte rodoviário, armazenagem, operadores, e-commerce, né, last mile principalmente, e um pouco da administração, como que essas pessoas estão divididas. Então, basicamente, a gente tem aqueles 2.300.000 pessoas divididas dessa forma, segundo aqui o CAGED e o RAIS de 2023. Só que quando a gente olha uma distribuição, e aqui números pautados muito no que são os dados dentro da WeHandle hoje, a gente pode afirmar com muita tranquilidade que 88% só aqui do transporte rodoviário e urbano de cargas, a gente está falando que 88% que bate de novo aquele número que a gente falou ainda há pouco, chega a ser mais de 1 milhão de pessoas terceirizadas dentro desse processo. Pô, Rodrigo, então o que você está dizendo é que os números são realmente grandes. É isso. Tudo o que eu estou falando até agora é para dizer para vocês, o número é grande e ele continua subindo. Rodrigo, por que isso acontece? Bom, de novo, benefícios e existe também algumas oportunidades para a gente discutir daqui para frente. Ainda pegando essa questão dos benefícios, né? Segundo uma pesquisa feita pela McKinsey em 2023, ela disse assim, olha, empresas que de fato terceirizam mão de obra, elas são pelo menos 15% mais eficientes do que aquelas que não terceirizam parte da sua mão de obra. Então não é ao acaso que essa terceirização ela é gigantesca dentro da cadeia logística. Ela está lá porque ao terceirizar a gente se torna muito mais eficiente. Todos os nossos... as nossas intencionalidades da terceirização, elas não são ao acaso. Ou a gente vai reduzir custo, ou a gente vai aumentar a velocidade de entrega, ou a gente vai entregar para uma empresa mais especializada que a gente um determinado serviço que a gente não é core do nosso negócio, que aquilo não faz sentido para a gente no nosso dia a dia. Dito isso, então, entre ter mais eficiência e ter redução, né, e aí também é da casa de 12% as reduções, quando a gente olha esse mesmo setor de logística e separa ele entre... vou voltar aqui. Entre operadores pequenos, médios e grandes, né? Então, todo mundo que está envolvido com a cadeia logística. E se a gente separa assim... E aqui eu fiz uma consideração de EBITDA, quase a revelia aqui, só para a gente ter um parâmetro. Isso significava dizer que, por exemplo, os pequenos, que têm aí um EBITDA na casa de 10 milhões de reais, que é um bom EBITDA para quem fatura aí até 100 milhões de reais por ano, que é um pequeno empresário que está ligado a essa cadeia, ele pode ter aqui margens que pode chegar a 1,5 milhão adicional só na redução de custo, porque ele faz terceirização da sua mão de obra. Então, legal, Rodrigo. Então, tudo é muito bacana. Vamos terceirizar a rodo, porque terceirizar é legal, é fácil, torna tudo mais fácil. Calma, tem os seus desafios terceirizar. O que são os desafios da terceirização? Bom, primeira coisa, tem um estudo da Universidade de São Paulo que mostra que todo mundo que terceiriza, ou pelo menos 60% das empresas que terceirizam no Brasil, indicam algum problema adicionado com o processo de terceirização. Algum tipo de problema. Puta, eu tenho um problema baseado nesse processo de terceirização que eu tenho. Bom, e além disso, outros 40%, agora numa pesquisa da Deloitte de 2025, desse ano, aponta que 40% também das empresas pesquisadas por eles nesse ano de 2025 têm problemas de qualidade de serviço ao terceirizar a cadeia logística. Ou seja, existe alguma coisa que acontece do lado negativo. Então, ou seja, não é só coisas boas que acontecem ao terceirizar, eu reduzo o custo e eu maximizo a minha performance, mas eu também encontro dificuldades. E aonde estão essas dificuldades? Aqui entra um pouco mais de estratificação que foi feita pela Deloitte. Bom, quais são os principais pontos de dificuldade que aparecem quando a gente olha para essa cadeia logística? Bom, primeiro é transparência e controle. A própria Ilus aqui, ela apontou que 25% das pesquisas que eles fizeram apontam que as empresas têm dificuldades com transparência e controle dos terceirizados. E aqui se eu pergunto para vocês, cara, que tipo de transparência, que tipo de problema que eu vou ter nesse caso? Que tipo de problema de compliance que eu tenho? É simples. Se eu perguntar para vocês aqui, quem garante aqui que os nossos terceiros estão pagando a folha de pagamento como ele deveria? Quem está pagando o FGTS como deveria? Quem que é o terceiro que está cumprindo com todas as obrigações legais sem a gente pestanejar? Sem a gente ter a menor dificuldade de dizer, de fato, eles cumprem com isso. Então, toda essa dificuldade relacionada com essa transparência e controle está muito no não consigo acessar o que o meu prestador de serviço está fazendo. Se ele está cumprindo ou não com as suas obrigações legais.
Essa é a grande dificuldade apontada aqui em pelo menos 25%, dada a pesquisa que a Ilus fez recente. E aí aqui tem coisas como gerenciar risco com atraso, falha de qualidade, compliance trabalhista, que é um dos tópicos que eu acabei de falar. Bom, e aí a estratificação, obviamente, ela vem numa série de mais importante para menos importante, para a governança dos próprios terceiros, que é parte do que eu falei aqui agora, a dependência desses terceiros, que obviamente quando você começa a terceirizar muito, você acaba construindo uma necessidade de ter cada vez mais esse terceiro presente dentro das suas operações. Qualidade, acho que aqui tem uma relação sobre como que a gente faz o gerenciamento desse outsourcing, como que a gente garante, por exemplo, que o boletim de medição que a gente aprova todo mês desse prestador de serviço está adequado com aquilo que de fato ele entregou. Será que ele entregou aquilo que ele apontou aqui nesse boletim de medição? Entre diversos outros problemas, tá, pessoal? Então, ou seja, existe aqui desafios relacionados com o processo de terceirização. E para finalizar, eu acho que para a gente tentar entender um pouco desse sentimento do que é aquela realidade, eu trouxe aqui alguns recortes de jornais, alguns datam aqui de 2 anos para cá, e alguns desses, claramente vocês vão identificar quem são os players que estão envolvidos nessa mídia negativa que aparece sobre a sua operação, mas que na realidade é realizada por um terceiro. Para traduzir um pouco mais aqui, um dos exemplos que está aqui fala sobre as vinícolas no Rio Grande do Sul. Que, se vocês olharem 3 anos para trás, foi um caso que, só para vocês entenderem, era a 4ª camada de subcontratação que impactou no nome das vinícolas. Ninguém sabe quem são essas empresas, o que elas realmente fizeram ou deixaram de fazer, mas todo mundo se lembra do impacto que teve nessas vinícolas lá no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, 100% dessas operações com os terceiros trazem benefícios para a gente? Um monte. O que é o problema é que a gente tem uma dificuldade muito grande de governança sobre uma operação que não está dentro de casa. Beleza, Rodrigo, então como que eu resolvo esse problema? Bom, aqui entre ações, acidentes, fiscalização, várias coisas acabam acontecendo ao longo do caminho. Bom, como que eu resolvo esse problema? Só antes de dizer como eu resolvo, um dado importante também aqui, saindo um pouco do mundo, saindo um pouco do Brasil e indo um pouco mais mundo, né? Como o mundo enxerga isso. Eu acho que aqui tem com certeza algumas empresas americanas, outras europeias, e acho que principalmente para quem são empresas cuja matriz é europeia, deve perceber isso de uma maneira muito mais clara até. A legislação na Europa, a legislação europeia tem mudado muito nos últimos anos para que você consiga refletir para toda a sua cadeia de fornecedores vários tipos de necessidades que antes não existiam. Ou seja, um controle muito maior da cadeia, muito similar com aquilo que você deveria fazer com seus próprios empregados. Isso já está acontecendo na Europa de uma maneira muito forte. E aí a ONU também, uma pesquisa, essa é um pouco mais antiga, de 2020, afirma que 80% das companhias que operam no mundo entendem, que são empresas globais, entendem que sustentabilidade na cadeia de suprimentos é mega relevante, é essencial para a manutenção dessa cadeia, é essencial para a manutenção das entregas que eles precisam fazer. Dito isso, avançando, como que a gente faz para resolver isso? Bom, no campo teórico, é super fácil da gente dizer assim, olha, faz uma gestão integrada com seus fornecedores. É simples dizer assim, olha, 20% das empresas ganham eficiência nas práticas de gestão de terceiros quando elas têm uma gestão de terceiro integrada. O que isso significa na prática? Fazendo uma gestão de terceiros integrada com a sua realidade, o que significa? Se eu falar assim para vocês, olha, quantos de vocês aqui avaliam a folha de ponto dos terceiros que estão operando na cadeia logística de vocês? Talvez pouquíssimos têm condições de todos os meses acompanhar para 100% dos seus prestadores de serviço o que está sendo apontado. Perguntas básicas, tipo, quem está fazendo um descanso intra-jornada que a legislação permite? Nossa, Rodrigo, mas descanso intra-jornada, o que você está falando? É simples. Todas as pessoas que trabalham, por exemplo, CLT, elas deveriam ter um descanso mínimo entre o horário que elas saem do trabalho e o horário que ela chega no trabalho. Ainda que ela faça horas extras. Quem está respeitando isso? Eu tenho convicção que boa parte das empresas que estão aqui respeitam isso. Agora, será que os prestadores de serviço que estão na ponta da cadeia fazem isso também? Então, esse é sempre o questionamento sobre governança. E aí, avançando um pouco mais, aqui de fato,
78% das empresas que adotam, agora sim, de uma maneira um pouco mais prática, níveis mais altos de tecnologia, conseguem reduzir em até, e aqui pesquisa feita pela Deloitte em 2024, em reduzir em até 15% o custo dessa operação. Ou seja, eu tinha ganhos lá de 15% a 20% lá atrás, falando porque eu terceirizei, e você tem ganhos adicionados a essa operação quando você faz uma boa gestão e principalmente através de tecnologias como inteligência artificial, quando você consegue ler documentos de uma maneira muito mais eficiente. Imagina, eu falei aqui que a gente precisava ler folhas de ponto. Cara, como que você lê? Quantos fornecedores vocês têm no dia a dia, seja aqui cada um individualmente? Tenho 200, 300, eu tenho 1000 pessoas trabalhando comigo. Como que a gente consegue? Mais para frente eu vou falar um pouco do case da DHL. A DHL é um dos nossos clientes. E aí a gente vai ver uma evolução muito grande em 3 anos de operação, que ela sai lá de 300 prestadores de serviço controlados e chegam a 11 mil prestadores de serviço controlados. Era um tema feito amostralmente. Não dava para se analisar tudo o tempo todo. Então, era feita uma análise amostral desses prestadores de serviço. Bom, como eu avalio, então, Rodrigo? Usando tecnologia, o que eu tenho que avaliar, como eu tenho que avaliar e qual é a frequência com que eu tenho que fazer? A gente separa isso em 3 etapas. A primeira etapa é quando a gente faz uma homologação do fornecedor. Cara, tô lá, no momento que eu vou contratar, qual é o fornecedor ideal para que eu contrate? Quem é o fornecedor ideal que eu deveria ter dentro da nossa operação? Quem conhece a vida pregressa aqui dos fornecedores? A gente tem 2 opções. Ou a gente monitora ele constantemente e a gente entende, mesmo que não seja um fornecedor nosso, e aí talvez falte incentivo para fazer, porque por que eu vou gastar para avaliar um fornecedor que ainda nem é meu fornecedor? Ou eu faço aquilo que a gente chama de diligência, um due diligence desse fornecedor no momento que eu vou contratar. E tenho convicção de que muitos das nossas operações de compra já estão mega influenciadas por isso. Eles precisam avaliar esse fornecedor antes de colocar para dentro de casa. Porque muitas vezes essa gestão desse contrato não estão só nas áreas fins, que eu imagino que muitos de vocês aqui sejam as áreas fins, mas às vezes estão justamente na área de compras. Bom, dito isso, qual é o segundo passo, Rodrigo? Beleza, eu preciso então diligenciar esse cara lá no começo. Como que eu sigo essa jornada? Bom, depois você deveria garantir que a mobilização fosse rápida. Pergunta para vocês, obviamente retórica aqui, dado que se vocês quiserem fazer essa pergunta no final, fiquem super livres. Quantos de nós aqui conseguem mobilizar fornecedores de uma maneira eficiente? Eu nem vou dar prazos agora. Eficiente. Diz assim, olha, eu acabei de contratar o fornecedor e em tantos dias ele está aqui. Tantos dias pode ser horas, tantos dias pode ser 2 dias, pode ser 3 dias e pode ser 15, 45, 60 dias. Depende de onde você está, e eu falo porque quando o WeHandle, né, aqui eu represento o WeHandle, quando o WeHandle chega em alguns clientes, às vezes a gente vê mobilização desse prestador de serviço de 45, 60 dias, para ele poder estar disponível para trabalhar dentro da nossa operação. E eu tenho convicção que em alguns casos de vocês, isso seja a mesma coisa. Como eu faço para fazer com que isso seja muito mais eficiente? Bom, então eu preciso fazer essa mobilização de uma maneira muito mais inteligente. Então, aquele uso de inteligência artificial, aquele uso de OCR, uso de RPA, que para quem não entende, talvez seja um pouquinho mais simples aqui, RPA são usar robôs para fazer buscas públicas desse fornecedor para que a gente possa mobilizar esse fornecedor muito mais rápido. Então, se eu falar assim, cara, quanto tempo a gente demora numa diligência hoje para diligenciar um fornecedor que é super relevante para a nossa operação? Pode demorar 2, 3, 5 dias, 10 dias às vezes. A gente poderia fazer isso em horas. A gente saber como que está a situação de mídia negativa desse fornecedor, a gente poderia saber se a DRE dele ou se o nível de dependência financeira dele está adequado para a nossa operação, se a gente consegue contratar de fato aquele fornecedor ou não. A gente consegue saber se as pessoas que estão associadas àquele fornecedor já tiveram problemas anteriores à nossa contratação, e aqui problemas a gente pode traduzir tanto com problemas civis, problemas criminais ou qualquer outro problema que seja. Tá? Bom, depois da mobilização, eu deveria garantir o monitoramento constante, e aqui entra muito no que eu falei agora há pouco, sobre as questões trabalhistas, previdenciárias, ou até para as questões de segurança e saúde ocupacional. Como que a gente garante que todos os nossos motoristas estão adequados
em relação ao transporte que eles estão fazendo? Será que todos os treinamentos que eles têm estão adequados ao que eles estão transportando, sim ou não? Como que a gente garante isso todos os dias? Como que a gente garante problemas com... Bom, aqui eu vou traduzir de uma maneira bem simples também, com o alcoolismo. Como que a gente consegue garantir esse tipo de coisa no nosso dia a dia? E aqui eu estou pensando estritamente em cadeia logística. Todas essas perguntas deveriam ser respondidas por essa base. A gente deveria fazer essas 3 coisas. E ao fazer essas 3 coisas, a gente pode utilizar de uma maneira muito intensiva tecnologia para avaliar documentações e buscar informações públicas desses fornecedores, de novo, através de muita inteligência artificial, através de buscas dessas informações públicas e fazendo análises de campo que também são necessárias dentro de uma boa gestão de terceiros. Avançando um pouco mais, como que eu vou, de uma maneira ainda mais prática, resolver isso? Bom, aqui está um pouco de como a WeHandle enxerga tudo isso que eu falei na teoria. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, toda vez que eu sou um tomador de serviço e eu quero trazer alguém para dentro de casa, eu estou querendo mitigar os riscos e uma forma de eu fazer essa mitigação de risco é analisando os documentos, fazendo buscas públicas sobre esse fornecedor, mas tem um ponto fundamental. Não adianta nada você fazer isso se você não orientar o seu fornecedor de qual é o problema que ele está incorrendo. Não adianta nada você dizer para ele, olha, eu vou fazer o bloqueio do seu pagamento, que eu tenho certeza que isso pode ser uma das saídas de muitos dos nossos fornecedores, diz assim, olha, eu vou glosar a nota. E a partir do momento que eu gloso a nota, o cara sai correndo, fazendo 1 milhão de coisas. Cara, não precisa, isso pode ser educativo, isso pode ser todo dia, com todas as documentações. Cara, você tem um problema de documentação, você tem um problema relacionado com como você trata os seus funcionários. Eu poderia entrar aqui ainda em temas como canal de denúncia. Quem aqui, obviamente, utiliza canal de denúncia dentro das suas operações e estende esse canal de denúncia para os seus prestadores de serviço? Se a gente não tem esse canal de denúncia dentro de casa, será que esse canal de denúncia não vira realmente uma mídia pública e uma mídia negativa que vai manchar a nossa marca, que vai afetar aquilo que a gente é de fato? Então, eu estou colocando esses questionamentos na cabeça de vocês para dizer para vocês assim, olha, o jeito de resolver isso é acompanhando 100% do tempo esses prestadores de serviço. E aí, olhando de novo para o modelo da WeHandle, o modelo como a gente enxerga, a WeHandle está no meio do caminho exatamente entre tomador e prestador de serviço, usando uma plataforma para conectar essas 2 pontas. O grande lance é que cada um desses fornecedores, eles não prestam serviço só para vocês, eles prestam... Clientes nossos aqui, um fornecedor que presta serviço muitas vezes para a DHL, às vezes ele presta serviço para a Rede Globo de televisão, um dos nossos clientes. Ele também presta serviço, de repente, para a Sabesp, que também é um dos nossos clientes. E, de repente, ele presta serviço para a Jamef, que também é um dos nossos clientes. Cara, ele tem uma folha só de pagamento. Ele tem N folha de pontos de alguns funcionários que podem 5 dias trabalhar na empresa A, nos outros 5 dias na empresa B, nos outros 5 dias na empresa C, e isso pode acontecer. Quantas vezes ele tem que mandar essa documentação se ele tiver 50 clientes? No mínimo, ele vai mandar 50 vezes cada uma dessas documentações. Para agora para pensar o trabalho que a gente entrega do lado do fornecedor, porque o trabalho e o risco não está só do nosso lado, também está do lado de quem está prestando serviço. Ela acaba perdendo eficiência quando a gente não usa a tecnologia, porque a gente tem que fazer um negócio meio 1 para 1. É como se eu estivesse falando assim, olha, eu tenho que te mandar a documentação, você do seu lado lê a documentação, e aí você aprova ou não aprova. Peraí, vamos mudar essa lógica? Manda a documentação uma vez só. A gente analisa, extrai essas informações e compartilha com todos os seus clientes essa informação. Claro, cada cliente pode ter uma regra diferente. Tem clientes nossos que se importam muito com a DSR, tem clientes nossos que não se importam com isso. Tem clientes nossos que têm uma relação muito forte em termos de trabalhistas, tem outros que têm uma preocupação muito mais forte em relação à saúde e segurança do trabalho. Quando a gente recebe isso, a gente extrai as informações de cada um desses documentos e analisa de acordo com a regra de cada um dos clientes. Então, o que a WeHandle começa a fazer, ao invés de fazer essa análise 1 para 1, ela começa a se comportar dentro de um processo em que a gente traz todos os fornecedores dentro de uma rede. É como se a gente pudesse agora conectar, através da WeHandle, fornecedores que estão com vocês, mas que eu analiso constantemente. Lembra que eu falei ainda há pouco, no começo, que existem 2 formas de você fazer a diligência. Ou eu escolho fazer no momento que eu vou contratar, ou eu monitoro ele constantemente.
Se eu escolho um prestador de serviço que está dentro da rede da WeHandle, como eu consigo saber se esse cara serve para mim ou não? Simples, a WeHandle está monitorando ele constantemente. Quem está gastando com isso não é você. Não é indiferente, não é para que cada um possa ter que pagar, olha, eu quero saber o que está acontecendo com esse fornecedor antes mesmo dele se tornar um fornecedor meu. Eu não preciso disso. A WeHandle está monitorando cada um desses fornecedores. E quando eles estão dentro da rede, agora você passa a ter uma vitrine desses fornecedores. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é, se a gente quer agilizar ainda mais a mobilização desses fornecedores, tanto melhor quanto a gente conheça eles muito antes da gente ter relação com eles. Senão, minimamente, eu vou gastar o tempo de diligência e mais o tempo para que eles se adequem a estar disponível para trabalhar dentro do nosso site, dentro da nossa operação. Beleza, como que a WeHandle faz isso? A WeHandle usa exatamente esse efeito de rede, que é estar em cada cliente e compartilhar através desse hub cada uma dessas informações que a gente extrai com uma potência muito grande, usando esse nível de tecnologia super elevado, para compartilhar essa informação. Bom, essa rede vai crescendo de uma forma indiscriminada e de uma maneira muito grande. E hoje a gente chega a ter, só para a gente ter uma ideia de dados, hoje a gente chega a ter mais de 60 mil prestadores de serviço, mais ou menos umas 450 mil pessoas dentro da WeHandle. E eu estou falando que em logística a gente está falando de cerca de 2 milhões de pessoas. Ou seja, se a WeHandle tivesse 100% em logística, a gente já teria 25% desse mercado praticamente. E agora a gente está falando que do lado dos tomadores de serviço, a gente tem aqui grandes companhias que acabam fazendo grandes terceirizações, como é o exemplo da DHL que eu citei ainda há pouco. Quais são os resultados esperados quando a gente consegue usar esse nível de tecnologia e quando a gente consegue usufruir dessa cadeia? É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, dentro da WeHandle, a gente consegue ter, não os 15% que eu citei agora há pouco, que está dentro das pesquisas, da pesquisa da McKinsey especificamente, mas a gente consegue reduzir cerca, e aqui é um número médio de WeHandle, isso que eu estou trazendo, 60% dos custos operacionais no monitoramento desses prestadores de serviço. Eu não vou dizer aqui qual é o cliente, mas só para vocês terem como exemplo. A gente entra dentro de uma operação com 35 mil prestadores de serviço, 35 mil CPFs trabalhando, em que, para eles avaliarem as documentações todos os meses, eles tinham um time de 56 pessoas. Hoje, esse time é de 4 pessoas, e operando através da WeHandle. Então, ou seja, você consegue ter reduções, às vezes, de 90%, como é esse caso, quando você está muito afim de usar tecnologia para resolver problemas que, cara, ninguém merece hoje ou ninguém precisa ficar lendo o documento e cruzando informações, dado que existe tecnologia para isso. Outros ganhos. No limite, a gente deveria ter fornecedores mobilizados em 48 horas. Pô, Rodrigo, 48 horas ainda é bastante. Sim, ainda é bastante, mas tenho convicção de que é muito melhor do que um monte de resultado que a gente tem no dia a dia nosso. Mas a WeHandle fica insatisfeita com isso. O que significa que hoje o tempo médio de análise de cada documentação que a gente tem é de, no limite, em 3 horas. Ou seja, se alguém manda alguma documentação para a WeHandle, em média, a gente gasta 3 horas para analisar essas documentações. Ou pode chegar em até 3 horas de análise dessas documentações. Isso é o que tecnologia impulsiona para a gente. Isso é o que tecnologia garante para que a gente possa, de fato, estar focado em como eu terceirizo, como eu não vou ter aqueles desafios de governança do meu terceiro? Bom, é isso. Sem isso aqui, é muito difícil de fazer essa gestão de terceiros. Bom, aqui, gente, eu já vou me encaminhar para o fim e depois eu queria muito abrir para as perguntas, se vocês fiquem à vontade para as perguntas, tá? Aqui é o case da DHL. A gente entra na DHL em a data inicial foi 2020. Só um parênteses aqui, tá? A WeHandle nasce em 2020. Então, um early adopter, um cara que topou falar assim, cara, vamos entender como isso aqui funciona, como isso aqui pode nos ajudar, foi a própria DHL. Então, a DHL, quando ela entra dentro da WeHandle, ela entra muito impulsionada por aquilo que eu falei, era o time de XI. DHL chama o time de segurança do trabalho e saúde ocupacional de XI. E esse time precisava resolver alguns problemas, principalmente dos seus sites, desses warehouses deles, que eles operavam para os seus clientes. Essa era a grande dificuldade deles, tanto da mão de obra terceirizada, quanto da mão de obra própria.
Quando a gente entra dentro da DHL, a gente fala assim, olha, a gente tem mais ou menos uns 40 sites para operar dessa maneira, mas vamos começar com um para a gente entender qual é o resultado que a gente alcança? Beleza. Total de vidas impactadas, 300. Então, ou seja, olhando para um site específico, aqui eu estou falando do site de Pouso Alegre naquele momento, eu estou falando para vocês que no máximo 300 pessoas estavam impactadas por aquilo. Reduzindo o quê? Lá a gente falava de um tempo de mobilização de 16 a 17 dias, caindo para no limite 48 horas. Esse foi o grande impacto em cima dessas 300 vidas, que ainda, obviamente, quando a gente olha para o todo, era muito pequeno. Cerca de 30 fornecedores, mais ou menos. O grande problema estava na falta de transparência em relação às documentações de treinamento, então treinamentos específicos como, será que aquele cara pode operar uma empilhadeira, sim ou não? Ele tem as habilitações que deveria? Aquelas pessoas que estão entrando aqui, elas podem fazer trabalho em altura, sim ou não? Aquelas pessoas, elas têm o atestado de saúde médico adequado ao que deveria, sim ou não? O atestado de saúde médico está fraudado, sim ou não? Cara, o que existe de fraude de assinatura médica e fraude de atestado médico é um absurdo. Parece uma coisa trivial, mas é gigantesco esse número. Depois, dito isso, como que a gente foi para 2025? Como é a situação atual? Primeiro, hoje não está só em segurança e saúde ocupacional. Hoje a gente também está com o time do jurídico e com o time que se preocupa com a gestão desse terceirizado. Não é mais só Xi. Ou seja, todos, ou melhor, vários stakeholders dentro da companhia agora utilizam o eHandle. Então você tem aqui os gerentes dessas operações utilizam o eHandle, manutenção dessas operações utilizam o eHandle, os gestores de contrato utilizam o eHandle, o próprio time de Xi utiliza o eHandle justamente na preservação do risco de não trazer nem mais riscos trabalhistas agora, né, trazendo nesse momento, e nem os riscos que a gente já tinha combatido lá atrás, que eram os riscos de saúde e segurança do trabalho. Hoje já impactamos mais de 11 mil pessoas dentro da operação da DHL, são mais ou menos uns 600 fornecedores, e aqui é um número aproximado, é mais do que 600 fornecedores, mais de 600 CNPJs sendo monitorados todos os dias, e de novo, que estão naquela rede que possivelmente vocês devem consumir desse mesmo fornecedor. E amanhã vocês vão contratar esse fornecedor, e aonde eu vou buscar esse fornecedor? Bom, resposta, dentro da eHandle. Quais são os problemas atuais agora, né? O que a gente quer resolver a partir de agora? Bom, primeiro refinar e reduzir as demandas trabalhistas. Então, as demandas trabalhistas já diminuíram substancialmente, mas a gente quer diminuir ainda mais. E mais do que isso, a gente quer aumentar o nível de aderência do fornecedor. Porque uma coisa é você pedir os documentos para o fornecedor, outra coisa é o fornecedor entregar os documentos. A segunda coisa é garantir que esses documentos estão corretos de acordo com o que deveriam. Então, acho que são 3 etapas diferentes. Primeiro, você precisa garantir que você pede, depois você precisa garantir que eles entregam e depois você precisa garantir que aquele documento está correto. Bom, sempre uma questão de maturidade, sempre quando nós vamos falar de gestão de terceiros. Pedir, tá fácil, a gente resolve fácil. Garantir a aderência tem um trabalho longo. Garantimos a aderência, estamos lá em 89%, 85% de aderência, 90%, 95%. Empresas muito maduras dentro do portfólio da eHandle chegam a ter 98% de aderência. Indústrias, principalmente indústrias aqui de transformação, literalmente eles alcançam 98% de aderência desses documentos. E aí quando a gente vai no próximo passo, nessa maturidade, é sobre como esses documentos estão sendo entregues, eles estão corretos ou não estão corretos, que é o que a gente chama de válidos. E aí a gente está falando também de um número na casa de uma boa maturidade, na casa de 85% a 90%, é muito bom. Só que tudo isso aqui é um trabalho de longo prazo para que a gente consiga garantir. Mas sem tecnologia, fazendo de forma amostral, dificilmente a gente consegue chegar a isso. E mais ainda, talvez a gente nem consiga monitorar e saber se esse número é real ou não. Bom, gente, é um pouco sobre isso que eu queria falar. Aqui estão alguns dos clientes da eHandle, tá? Aqui são algumas das empresas que acreditam dentro da eHandle. Aqui estão algumas empresas, principalmente a gente colocou ali logo no começo, que estão dentro da cadeia logística. Então, Jamef, DHL, Norsul, que fazem transportes hidroviários, né? Hidrovias Brasil, Santos, que são empresas de transporte ou cabotagem ou que estão dentro da operação de logística, só para vocês terem uma ideia um pouco dos nossos clientes, tá? Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado. A gente tem 9 minutos, está super tranquilo, então fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu espero que tenha
Peraí, tem alguém me falando, eu juro que eu não ouço nada daqui. Ah, boa, me lembraram assim, gente, vai lá, passa nos nossos stand lá depois pra gente bater um papo, vai ser muito legal receber vocês. E tô aberto aqui para as perguntas, fiquem à vontade de fazer. Antes, Rodrigo, desculpa, deixa eu fazer um negócio que eu esqueci. É bem importante isso. Para quem ainda quer entender um pouco mais sobre gestão de terceiros, super relevante. A gente acabou de lançar e a gente está construindo uma fila aqui de uma pré-inscrição. Opa, eu não sei, se puder voltar só o slide, que vai ter um QR Code aqui, se vocês puderem, agradeço. Boa, obrigado. A gente acabou de lançar um treinamento para que vocês possam, pelo menos, se familiarizar de como enxergar essa gestão, que a gente está chamando aqui de uma gestão da nova era da gestão de terceiros. Seria muito legal, fiquem à vontade, entrem dentro desse site, se cadastrem, e logo vocês vão receber ali alguns informes e vão começar a receber esses vídeos. Vai ser online para facilitar, e uma das pessoas que é a maior referência no Brasil em gestão de terceiros vai falar com vocês sobre isso, que é o Adriano Dutra, tá? Queria ainda deixar, que vocês fiquem à vontade também de conhecer a WeHandle. Entrem no site da WeHandle, se cadastrem lá. E é isso. Muito obrigado, gente. E obrigado, Rodrigo. Obrigado pela paciência. Obrigado, gente. Muito obrigado, Rodrigo, pela excelente palestra. Vamos ter um tempinho aqui para perguntas. E como o Rodrigo já adiantou, o WeHandle é patrocinador Parata, então ele está aqui no stand. Então, se não tivermos tempos para todas as perguntas, podem procurar o pessoal da WeHandle no stand. Quem estiver aqui presencialmente, basta levantar a mão que iremos levar um microfone. E quem estiver na plataforma do evento, basta utilizar a função da plataforma de enviar uma pergunta. Perguntas, pessoal? Não? Perguntas aí? Deixa eu fazer uma pergunta, então. Boa, fica à vontade. Pensando nesse efeito de rede, de 2020 para cá, você comentou que o WeHandle nasceu em 2020 e teve a sorte de ter um early adopter grande, como a DHL que entrou dentro do negócio. Como é que vocês viram os indicadores de tempo para você fazer esse monitoramento desses terceiros, quando for entrando novos, que parte... Por exemplo, um novo cliente que você olha 50% talvez dos fornecedores deles que você precisa olhar, já estão na sua base. Boa. E cada ano que passa, cada cliente novo, esse efeito vai se somando. Vocês têm um histórico assim de DHL foi o primeiro, então demorou um primeiro tempo a fazer essa curva para monitorar aqueles 600, 30 fornecedores no primeiro momento, depois aumentou. Como foi ao longo do tempo, quanto cada vez mais clientes entravam e o efeito rede de fato se concretizava, né? Boa. Cara, a gente não combinou uma pergunta, mas foi uma pergunta super inteligente, super válida, assim. Obrigado, de fato, pela pergunta. É bem bom ter ouvido essa pergunta. Bom, gente, pensa assim, isso aqui é um efeito exponencial. Quanto mais você tem fornecedores na base, maior a chance de você encontrar um fornecedor que você queria. O efeito é exponencial. Então, obviamente, lá atrás era muito difícil a gente alavancar isso e hoje é muito mais claro. Eu vou trazer um caso específico aqui. Quando a gente olha para a cadeia de petróleo e gás, a gente está em alguns players relevantes, principalmente no onshore. Quando a gente olha para esses caras dividem quase 27% dos mesmos fornecedores dentro da WeHandle. 27%. Eu estou falando que um tem cerca de 450 fornecedores, o outro chega a ter 1.000 fornecedores. Mas 450 fornecedores são compartilhados dentro dessa rede por esse cara. Ou seja, quando eu preciso tomar um serviço que está compartilhado, o meu tempo de mobilização para esse caso específico pode ser 0. Ou seja, hoje eu quero trazer esse fornecedor e se ele está dentro dessa rede eu consigo trazer. E aqui fica a grande pergunta, como fazer para a gente compartilhar todos os outros 75% desses fornecedores? E aqui é um grande desafio e a grande aposta nossa é de que quanto mais fornecedores e mais tomadores de serviço a gente tiver, mais fácil a gente conseguir garantir esse efeito de compartilhamento dos fornecedores. Então, o número hoje já é bastante substancial. Mais ou menos uns 60 mil fornecedores, eu posso te dizer que uns 400 ou 450, entre esses dois clientes especificamente, já são compartilhados. Perfeito. Avançando aqui nesse tema, enquanto o pessoal não coloca pergunta, considerando esse efeito de rede, vocês conseguem ou fazem
antes mesmo de fechar um novo tomador de serviço, um novo cliente, vocês conseguem ter uma avaliação de qual o nível dos fornecedores que já estão na base? Vocês conseguem olhar isso e já falar, ó, 60% dos seus fornecedores já estão na base, então o seu tempo, seus indicadores não vão ser essas médias, vão ser até menores, vai ter um benefício adicional ou alguma coisa adicional, dado essa sinergia que vocês já têm? Vocês avaliam antes mesmo de fechar? Boa, a resposta é sim. Então, quando eu faço o convite aqui dizendo assim, olha, você é operador logístico e entende que a DHL está aqui, com certeza você consome, é porque a gente já identifica isso com certeza. E aqui também, de novo, eu vou pegar um exemplo que vai ficar fácil da gente tangibilizar. Pensa que quando eu estou falando da cadeia de celulose e papel, os momentos de parada, de entre safra ali, o momento que vai fazer parada de manutenção, são momentos de pico de contratação gigantesco. Eu estou falando que às vezes as empresas mobilizam 4, 5 mil pessoas em 2, 3 dias de parada. Né? Então a parada às vezes dura 30 dias, mas em 2, 3 dias tem que estar mobilizado esse fornecedor para estar lá dentro. Isso significa também que os fornecedores que atendem o cliente A, B ou C são os mesmos fornecedores, porque são especialistas naquelas máquinas. Então quando a gente está dentro de uma cadeia específica e sabe assim, olha, vai ter a parada de máquina na unidade A da empresa tal, eu sei dizer que naquela outra unidade ou naquela outra empresa não pode ter, porque aquele mesmo fornecedor está compartilhado dentro dessa rede. E aí a gente aproveita esse efeito. Então, às vezes, o João, vou tratar o nome aqui específico, o João, às vezes, em janeiro ele está numa empresa, em fevereiro ele está na outra, em março ele está na outra, e assim sucessivamente. E eu acompanho a jornada do João em todas as empresas, por exemplo, dentro da cadeia de papel e celulose, que é uma das grandes cadeias que estão dentro da WeHandle também. Não, legal, muito interessante. Começou a vir mais perguntas aqui, pensando se vocês conseguem, dado essa questão de setores que compartilham esses mesmos fornecedores, até dar um alerta antes mesmo da empresa falar que vai precisar mobilizar, você indicar, ó, no próximo mês, possivelmente o tempo de mobilização ele vai ser mais alto, se planeje, utilize isso para o planejamento. Acho que mais do que isso, acho que aqui dando um spoiler, a WeHandle está trabalhando numa ferramenta agora em que no momento que eu quero contratar, eu já busco esse fornecedor dentro da WeHandle e consigo saber coisas como qual o score desse fornecedor, qual a disponibilidade desse fornecedor, onde esse fornecedor está, quanto tempo eu demoraria para mobilizar esse fornecedor, dado a minha rotina de compra. E aqui tem um empenho gigantesco de tecnologia de LLM, de inteligência artificial, para conseguir balizar essas ofertas dentro da própria WeHandle. Com isso, gente, a gente tem ganho dos dois lados. Primeiro, a mobilização fica cada vez menor, o tempo de mobilização. A gente não tem competição de uma determinada mão de obra dentro dessa cadeia. E mais do que isso, você cria uma vitrine para o próprio prestador de serviço, que agora começa a ter a possibilidade de dizer para vocês, cara, qual é a situação dele, né? Então, ou seja, se o cara quer se posicionar melhor dentro da WeHandle, ele precisa ter os documentos cada vez mais bem analisados. Se ele quer se posicionar melhor dentro da WeHandle, ele precisa performar bem dentro dos seus clientes. E a gente acaba compartilhando essa performance desse fornecedor dentro de toda a rede de clientes da WeHandle. Muito bom. Bom, muito obrigado, Rodrigo, pela excelente sessão e pelas perguntas. Peço que o pessoal que esteja aqui presente avalie a sessão utilizando a função dentro do app do fórum, fazer a leitura do QR Code. Quem estiver online, basta usar a ferramenta na plataforma. Bom, reforço mais uma vez que a WeHandle tem um stand aqui, então caso queiram conhecer um pouco mais, conversar um pouco mais com o Rodrigo e com o pessoal da WeHandle, podem visitá-los na Expo Logística no stand. Uma salva de palmas aqui para o Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, gente.